Espiritismo sem mistério. Estamos dando início a mais um programa Espiritismo sem Mistério. O novo programa vai ao ar sempre às terças-feiras, quinzenalmente, às 16 horas. Eu sou Bárbara Benevides e hoje vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa maravilhosa obra deixada, o legado de Kardec para nós. Venha conosco. E os nossos contatos, as nossas redes sociais, vocês podem mandar mensagem, podem mandar o seu olá no WhatsApp, é o 011 99 643 3827. As redes sociais no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Entre no canal, se inscreva, marque um sininho, a cada novo programa você será avisado. E compartilhe essa mensagem com aquele amigo, aquela pessoa que agora está vindo no seu coração. No site, o portal mundomaior.com.br, e o nome já diz, é um portal, adentre, explore. Você vai encontrar documentários, radionovelas, artigos atuais do que está acontecendo e a visão da doutrina espírita. Não deixe de se instruir. Também no portal Mundo Maior você vai encontrar como doar, como fazer o seu gesto concreto de amor. Está lá bem no início, doe agora. Ajude-nos, se torne um sócio amigo Boa Nova, faça parte dessa obra, pertença a essa obra de amor. Também você pode ouvir toda a programação pela Rádio Boa Nova de Comunicação, que é FM, isso mesmo, agora somos FM 85.5. Sintonize no seu carro, indo para o trabalho, naquele engarrafamento mais tedioso, fazendo a sua atividade física. Toda hora é hora de sintonizar com o alto. Aproveite essa oportunidade. E agradecendo essa oportunidade, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova de Comunicação e a FEAL, que abre esse espaço de estudo e de aprofundamento na doutrina. Hoje, continuamos então o capítulo 28 de Preces. Estamos na terceira parte desse capítulo, isso mesmo, parte das preces por outrem, ou outrem, pode ser assim também. E nem o capítulo 28, já nos deixando com saudade, já estamos no finalzinho, depois de ter estudado desde o primeiro capítulo. Irmã Eliana começou em 2016, deixando aí esse legado maravilhoso para estudarmos quando e a hora que sentirmos a necessidade. Hoje, então, estaremos no Prefácio 46 e Prece 47. E olha que importante. Prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Vamos prestar bastante atenção nas reflexões trazidas pela irmã Eliana. Irmã Eliana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Que tema forte hoje, hein, irmã? A graça do bom Deus nos uniu hoje, mais uma vez. Esse encontro quinzenal, ex-mes, Espiritismo sem mistério. Os véus vão caindo, esta doutrina maravilhosa, como um anjo que nos toma pelas mãos e nos leva através da grande noite, a noite da alma. Sim, os séculos têm passado, 20 séculos, diz um grande poeta, T.S. Eliot, americano. Ele diz: 20 séculos, onde está a sabedoria que perdemos na informação? Onde? Cada vez, 20 séculos de cultura nos trouxeram para mais perto da morte do pó. Ele está falando da morte moral, da morte espiritual. E ao olharmos o planeta como anda, essa grande crise ecológica, todos nós estamos sentindo aí a densidade das chuvas, as notícias na internet, no Instagram, todos nós chegamos, todo mundo tem seu telefoninho
E nós sabemos do quanto nós fizemos de males. Às vezes não é porque nós fizemos, mas o nosso silêncio, a nossa omissão é grave, é grave. Olhamos tudo como se não fora conosco. O dia que nós acordarmos e pertencer, saber que pertencer a Deus é pertencer ao nosso próximo, é pertencer ao mundo que eu vivo, à cidade, o município que eu estou, ao bairro onde eu estou, às crianças que ali vivem, aos jovens. Que dia que nós vamos acordar e olhar que somos gota no oceano, grãos de areia nos montes, gramas, em meio às gramas dos jardins, florações. Parte do todo e não o todo. Então, a humildade tomará o nosso coração e nós reconheceremos o nosso Criador em verdade e vida. Esse Evangelho segundo o Espiritismo foi acrescentado à obra. O nosso querido Hipólito de Leon Denisard Rivaio, dia 31, agora recente, estamos aí no mês de abril, não é? No começo do mês de abril, iniciando aí a nossa primeira semana do mês, nesse mês de abril. E eis que 31 de março ele volta à pátria do Espírito, ele retorna à pátria do Espírito. 31 de março. Me lembro que eu orei na parte da manhã e pensando, hoje é uma data importante, importante, mas não me veio. Aí durante o dia, Allan Kardec, com tanta obra a fazer, com tanto a fazer, eis que ele volta e retorna. Aqui está um item que nós vamos estudar nas preces, que se pode orar pelos mortos, mas não é hoje que nós vamos tratar disso. Hoje é o item 3. Teve as preces gerais, não é? Nós temos 3 momentos importantes, vamos lembrando para que você sintonize conosco, esteja conosco de uma forma bem bonita. As preces para si mesmo, são várias, para os guardiãos, para os defeitos. É tão bonita, a do anjo é linda, né? A gente até repetiu aqui. Parece a prece de Eliseu, né? Senhor, ama-me em dobro. A prece para nós mesmos é no momento que a gente fala com Deus, pedindo a Ele por nós mesmos. E as preces pelo outrem. Ora, pelo nosso próximo. Nós esquecemos de orar mutuamente, mas ele está escrito que amássemos uns aos outros e que orássemos uns pelos outros, dentro do grupo de família, dentro do grupo do trabalho. Será que eu me lembro de olhar pelo meu amigo que está do outro lado da minha sessão na fábrica, ou comigo na faxina do shopping, ou sabe? Será que eu oro pelo grupo no qual eu trabalho, desejando boa sorte, que sejam felizes? Nós esquecemos de orar pelo próximo, na verdade. Então, a prece pelo outro o item 3, é um chamamento para que nós possamos abrir os nossos olhos e olhar para o nosso mundo lá fora. Essa é a coisa mais importante aqui dessa prece, né? A primeira é a dominical, depois as preces gerais. Aí vem a prece por nós mesmos e a prece pelo nosso próximo. Item 3. Hoje, os itens 46 e 47. Se der, nós vamos dar uma esticadinha na ação de graça pelo bem concedido aos inimigos, né? Porque a 46 é a prece pelos que nos querem mal. É a prece pelos nossos inimigos. Tem um prefácio. E aí nós estamos diante do desafio mais importante de nossa vida. Amai os vossos inimigos. Oh, meu Deus. Você sabe que amar os nossos inimigos é amar as diferenças, não é? Nós só amamos a pessoa que pensa igualzinho a nós, já viu? Pensa como eu, pronto. Né? Nós somos comprados a um mercado do nosso ego em jogo. Se a pessoa pensa diferente ou tem um ponto de vista diferente, eu já torço o meu nariz, eu já dou de ombros, eu já não escuto, eu já saio falando aqui no canto dele ou dela. Mas, amados, nós aprendemos no Yoshua, na fala de nossa espiritualidade, através de Eusébio, preposto e nosso querido tutelar da casa, Eurípides Barçanufo, que amar é amar diferenças. Porque quando eu amo semelhanças, os iguais a mim,
eu estou amando a mim mesmo também. Eu estou dando a mim bênçãos, benevolências, alegrias. Mas quando eu amo aquele que não pensa como eu, que não se veste como eu, que não age como eu, e aí? Ele é diferente, escolhe outros caminhos. É este que eu tenho que amar. Eu chamo ele de inimigo. Hoje, atualizando o nosso vocabulário ecológico, do século vindouro, da terceira era, do novo tempo, nós poderíamos dizer preces pelos nossos irmãos diferentes de nós. Né? Porque é tão bonito a peça pelo outro, hein? Justamente aqui vem, né? Um deles é totalmente depois dos benefícios para nós, ou dos nossos anjos guardião e tudo mais, aí vem nossos inimigos pelos que nos querem mal, tá dentro do nosso próximo. Seria pelos eles, os irmãos, nossos irmãos, caminhando com suas diferenças, porque daí eu amo a ele como ele é. Por isso Jesus não condenou Pedro por tê-lo negado 3 vezes, não condenou Judas, não condenou né, aquele que lhe trouxe a lança, o que lhe esbofeteou e disse: profetiza quem te esbofeteou. Nunca. A gente não vê ele condenando, a gente vê ele orando pelos inimigos e nos ensinando a orar pelos inimigos. Querem a tua túnica, dá-lhe a veste. Bateu numa face dele a outra. Ele fez isso no Sinédrio, não fez? Quer que ande 1000 passos, ande 2000. Pense, a meta, o que está aqui dentro desse item para nós e nosso futuro, nós não conseguimos nem suportar a diferença de um parente nosso, de um irmão sanguíneo, consanguíneo, de um neto, de um tio, sabe, um primo. As famílias se juntam, né? Contra isso ou contra aquele, ou a favor desse ou a favor daquele. Mas, amados, a família é a nossa base, a nossa raiz. E aqueles que se juntam contra o pai, contra a mãe, oh meu Deus, como prosperar, não é? Como os ramos vão verdejar, as folhas e as flores e os frutos vão dar, se a raiz eu arranquei. Não, eu terei imagens, não terei fatos, não terei vida. Essa é a verdade. Então, para amar a Deus, e mente quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, nós precisamos amar os próximos que são diferentes de nós. Essa é a proposta, escuta bem, para um pouquinho, ouve esta palavra no seu coração, fecha os teus olhos e vai até aquela pessoa que é o seu parente, é diferente de você. O seu filho que não segue o seu caminho, que não quer ter sua profissão, que não quer fazer o que você quer, como se você fosse dono do mundo. Não é? Nós continuamos, temos escravocratas que fazem de seus filhos escravos de suas vontades. Ou para ser um bom filho, a obediência precisa ser 100%, não pode ser 99,9%. Nossa, que dirá 80%, que dirá 30%. Uma senhora esses dias na nossa fila, eu aprendo muito naquelas filas, nossa, adoro conversar, converso, troco, abraço, porque cada coisa que sai ali, não é? Ai, irmã, eu preciso pegar minha cesta mais cedo. Hoje é o dia que eu vou ver o meu filho lá, né? Lá, é lá no Instituto Prisional, né? Ai, meu Deus, fez assim, né? Preparei a comida, tudo, mas vou deixar em casa as coisas feitas, etc. Vim pegar a ajudinha aí, a senhora pode me dar uma cesta mais cedo? É porque ele sim precisa de mim lá. Olha, o diferente, não é? O que negou tudo que ela ensinou. E quando eu ando pela rua, irmã, falou, as pessoas pensam que mãe é essa que tem um filho que transgrediu a lei? Ora, entre a mãe e ele, um mundo, um caminho, são espíritos diferentes. Quem são os nossos inimigos? Então a prece hoje é pelos nossos inimigos, olha bem o texto, como diz, pelos nossos inimigos, pelos que nos querem mal. Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Leiam conosco o item 1, 46, a primeira parte. É a sublime, né? É a máxima sublime, é o sublime da caridade cristã.
Mas Jesus não quis dizer que devemos ter pelos nossos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Claro, tem todo no capítulo 11 de Amar os Inimigos, que é lindo, né? 12, eu acho, errei aqui. Que ele fala que a proximidade de um inimigo faz bater o nosso coração diferente de um amigo. A gente sente que o outro nos quer mal, sabe que o outro ah, transtorna as nossas palavras, é ele mesmo, não te atinge, não se atinja por isso, não é você. Quando uma pessoa fala do outro com negatividade, é dela, a negatividade pertence a ela, não àquela outra pessoa. Ela nem sabe o que você está falando muitas vezes. Ela é má. Má para quê? Por quê? Como? Né? Porque não te honra, porque não dá presentinhos, porque, sabe, não te escuta direito, ou porque, né? Mas essa intolerância dessa pessoa conosco, ela tem suas razões, ela também sente bater o coração dela diferente quando toca nós, quando nos olha nos olhos ou quando estão próximas de nós. Não suportam o nosso olhar, a nossa felicidade, o nosso êxito, a nossa presença. E nós deveríamos perceber isso e agirmos com menos volúpia ou com menos intensidade ou deixá-la em paz. Não é? Ele nos diz que esqueçamos suas ofensas, que os perdoemos pelo mal que nos fizeram, que lhes retribuamos o mal com o bem. Olha aí, amar a diferença. Quando eu amo o semelhante, eu amo a mim mesmo. Eu só amo quando amo os diferentes. Deus nos ama porque nós somos diferentes dele. Não temos a grandeza, magnanimidade, longanimidade, não temos as virtudes excelsas, mas ele nos faz seus filhos, eles cuidam de nós, né? Deus envia seus anjos, os anjos tutelares nossos também. Pense se fosse nos amar com nossos defeitos, deixar de nos amar por nossos defeitos. Não é bom ser amado pelos anjos? Né? Além do mérito que resulta nos olhos de Deus, tal procedimento, então, é um mérito. Quando você esquece a ofensa, quando você perdoa, perde a memória da ofensa. É tão bom. Ai, perdão, irmão. Digo, do quê? Tão bom isso. Já nunca aconteceu com você? De alguém que te pede desculpa depois de um tempão? Muita gente vive isso, principalmente pessoas ligadas mais à fé, às orações, que desde a infância já vem com algum quesito de conquista espiritual. É muito fácil, assim, desliga, nem lembra, nem tem memória. Diferente do outro, atrasadinho, que fica, sabe, guarda tudo, até a cor da roupa que o outro estava no dia X, Y. Não descansa, né? Além do mérito que resulta nos olhos de Deus tal procedimento, é um mérito, amados, olha que lindo, é mostrar aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Evangelho, no capítulo 12, tá vendo? O amor aos inimigos, item 3 e 4. A prece. Vamos à prece? Tão linda, tão maravilhosa. É incrível essa prece, maravilhosa. Meu Deus, perdoo. Então agora você vai olhar para aquele ser que te magoou, que te feriu, que te fez isso, que te fez aquilo, que você guarda com tanto rancor. Perdoo o mal que ele me fez e o que me quis fazer, como desejo que vós me perdoeis e que ele mesmo me perdoe os erros que cometi com ele. Se você não fez nada nessa vida, vamos lá para o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, olha, são as bem-aventuranças. Como são importantes, a gente vai olhá-las ao terminarmos aqui. Quando nós estudarmos lá no início, falarmos das bem-aventuranças, nós vamos, uma por uma, avançar nos significados dessas bem-aventuranças. Se vós o colocaste em meu caminho, como uma prova que seja feita a vossa vontade. Dizei de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizê-lo, e todo desejo malévolo contra ele. Fazei que eu não sinta nenhuma alegria pelas infelicidades. Sabe aquilo? Bem feito. Mereceu. Nossa, foi pouco que ele sofreu. Nossa, fique triste consigo mesmo se você anda nesse patamar, nesse limiar sombrio, tão distante das propostas básicas da oração. Desculpa falar assim, me perdoe, mil perdões, mais um. Talvez você vai até desligar a TV, ou se está na FM, da rádio, do movimento aí grande, agora bonito, dos rádios, e que pode alcançar longas distâncias, e você no seu trabalho, ou indo para o trabalho no ônibus, lá, ouvindo a palavra, se instruindo,
ouvindo coisas boas, porque quando a gente se alimenta de palavras boas, nosso corpo sente, a doença vai embora, a força, a coragem vem. Desviai de mim a ideia de maldizê-lo. Fazer que eu não sinta nenhuma alegria pelas infelicidades que poderiam lhe acontecer. Tá vendo? Tem que pedir a Deus, porque Deus sabe que nós vamos ficar alegres quando ele cai, perde uma fortuna, acontece um acidente, bem feito, a gente diz. Nem me aborreça os bens que lhes poderão ser concedidos, a fim de não manchar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Amadas, esse ano de 2025, se vocês nos ouvirem daqui a 10 anos, pode ser que não seja quaresma, o dia do programa que você, mas se ao acaso cair e for quaresma, quaresma é justamente um jejum. E é jejum para nós espíritas. Nós estamos revendo e refazendo o conceito de quaresma, lá no Caminhando com Jesus. É revisar, ou seja, jejuar, de pensar o mal, de sentir o mal, de querer vingança. É jejuar, da desforra, da ira forra, sabe? Do mal que você perpetra e faz em pensamento. Isso é o jejum do verdadeiro cristão. Pela vossa bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, faze nascer melhores sentimentos a meu respeito no coração dele. Então agora fecha teus olhos, de verdade. Fecha os teus olhos. Veja aquela pessoa. Ai, Senhor, toca esse coração, que ele tenha novos sentimentos quanto à minha pessoa. É um chefe no trabalho, ou ex-marido que pôs você na justiça, ou você que pôs, né, ele na justiça. Enfim, quem seja, o chefe que te persegue, a irmã dentro do círculo familiar que vive fazendo intrigas com os outros irmãos, te alijando do processo, a mãe que você deixa de lado, achando que ela não tem nada para te dar. Amados, Bert Helling descobriu que fracasso e sucesso tem a ver com o nosso relacionamento com os nossos pais. Viu? Quem não sabe isto, ou lidar com isto profundamente, sempre se fracassará. Não importa que você varra o chão de um lugar, você pode ter sucesso absoluto na sua tarefa, ser maravilhosamente compensada no seu íntimo por Deus, pelos anjos que te assessoram caminhar. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe fazer o mal pelo mal não entre em meu coração. Gente, essa prece deve ser escrita e guardada, leia sempre. Faça ela parte, na minha vida ela faz parte. Sempre esteve, porque aprendi com minha avó, com minha mãe. Orar para os anjos estarem, eles sempre estão, não precisa nem pedir. É que nem o prato à mesa dos pais para nós, dizia minha avó. Né? Nenhum pai não esquece de pôr o alimento para o filho. Os anjos não esquecem de nos alimentar e de estar conosco, mas nossas preces têm que ser por aqueles que nos querem mal, aqueles que nós não conquistamos, e a nossa desafio, minha neta, é justamente conquistá-los. Não que eles venham aqui abraçar-nos, reconhecer, saber que o coração dele não bate mais de forma diferente ou magoado. As causas são anteriores, muitas vezes. Ele nem sabe por que ele sente isso. Transtorna a sua palavra, transforma seu perfil em outra coisa, vê em você outro ser, que é ele mesmo projetado. Tudo que a gente fala dos outros está escrito pela psicologia moderna, contemporânea, e pelos antigos, pelos adágios. O homem só vê aquilo que ele é. Ele só consegue alcançar o que ele é. Se ele é bom, ele verá bondade em todas as coisas. Sabe aquela parábola? Os discípulos iam andando pelo caminho e havia um cão muito morto, esquartejado lá, os outros animais vieram roer, comer e cheirava muito mal. Os discípulos, ai mestre, vamos pegar essa trilha aqui, lá à frente tem um animal muito, odor horrível, sabe, esgarçado, uma coisa que, né, comprime o peito. Ele disse, não, vamos lá, vamos não cortar o caminho, não podemos, temos horários, etc. Mais ou menos assim, né, a história, né, a parábola, né? E ali, quando ele chega naquele animal todo estraçalhado, era um cão, ele olha, né,
pro cão, abaixa e fala: que belos dentes ele tem. Porque tinham destruído o corpo, sabe, arrancado pedaço, mas não puderam destruir os dentes e eram bonitos. Então é isto, nós precisamos ver os belos dentes daquele que está sofrendo e chorando, não é? Enfim, queridos, aqui vamos nós. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que me seja oferecida a ocasião de lhe ser útil, mas, sobretudo, olha que lindo, hein? Mas, sobretudo, ó meu Deus, preservar-me de o fazer por orgulho ou ostentação, abatendo com uma generosidade humilhante, o que me faria perder o fruto de minha ação, pois assim eu mereceria que esta palavra do Cristo me fosse aplicada: já recebeste vossa recompensa. Capítulo 13. Bom, nós vamos parando, que nosso tempo aí já está até aqui tocando aqui para nós o tempo, muito forte. Até já, queridos. É, é lamentável essa prece ficar sozinha, perdida, mufando, como algo passado. Não deixe que essa prece morra. Abra o Evangelho no capítulo 28, preces para outrem, pelos nossos inimigos, pelo que nos querem mal. Compreendamos que este é um sentimento que foi colocado em nosso coração. Quando você sentir mal com alguém, pense: estão colocando no meu coração, porque o inimigo quer divisão, não união. O inimigo quer separação, não pontes, elos. O inimigo quer raiva, não ternura, amor. O inimigo quer tristeza, não alegria. E quando eu não amo, eu estou sem Deus. Estando sem Deus, eu estou desamparado. Estando desamparado dos anjos, porque os anjos também não vêm. Nós somos escuros, nós não conseguimos nem, sabe, tatear o perfume e a presença da brisa suave, angelical, do tato de Deus em nós, do contato dele em nossa face. Daqui a pouco nós continuamos. Um breve comentário aí para dar um respiro em nossa fala. Desculpa aí pelo volume de coisas. Grande abraço. FEAL, Fundação Espírito André Luiz, maravilhosa. Abençoada a hora em que estes seres fundaram, os que vieram sustentaram, essa equipe hoje tão bonita, resistentes. Lembre-se, o mal vem e tira, separa, mas é por tempo determinado, porque o vazio é ocupado, outros chegam, nos abraçam e a obra prossegue. Nunca desanime, desânimo, ânimo, alma. Continua ali, varrendo o pátio, aquele grande conto oriental, varrendo o pátio. O eco dos nossos cânticos quando varremos o pátio vai longe, alimentam multidões com esperanças e paz. FEAL, Fundação Espírita André Luiz. É o cântico do coração cristão, do cristianismo redivivo, o espiritismo. E nesse momento, vamos ao intervalinho da irmã, vamos lá no portal mundomaior.com.br, entrar lá na campanha Doe Agora. Vá lá agora, acesse agora, portalmundomaior.com.br, faça seu gesto concreto de amor, doe o que vier no seu coração. Os outros canais onde vocês podem nos encontrar: youtube.com/TV Mundo Maior. Se inscreva no canal, compartilhe esse programa especial com aquele amigo que vem agora no seu coração. E o telefone que você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta é o 011 99643 3827. A Rádio Boa Nova, na FM 85.5, você também pode ouvir toda a nossa programação. Fique ligado, sintonize com a gente. Faça a sua parte, compartilhe, divulgue. A palavra que vai tocar o coração do outro é Deus que toca o coração do outro, mas faça a sua parte, compartilhe. Irmã Eliana, vamos continuar com esse programa profundo, um programa
Não é fácil de colocar em prática as orientações que recebemos na primeira parte. Amar é amar diferenças. Quantas vezes ouvimos isso, ouvimos a importância do perdão, mas a nossa dificuldade de colocar em prática. Te convido hoje a fazer desse programa a sua orientação, a sua oração diária. Vamos levar isso para o nosso dia a dia. Vamos começar a colocar em prática o que aprendemos hoje? É o nosso convite para você na tarde de hoje. Irmã Eliana, vamos então para a segunda parte, a conclusão das suas reflexões e a nossa oração final. Nós vamos chegando ao final. Falamos tanto e tão longamente que nem vimos tal a importância do tema. Como nossa querida Bárbara, que faz essa mediação aí de trazermos para essa campanha imensa do doar, que é o ar, né? Dar o ar. E a gente respira, tem pessoas que se sentem felizes em dar e também o outro que precisa receber. Isso é um amor profundo. Aqui nós falamos do mesmo dar e receber, mas é dar a nossa oração, é orar por nós, na relação com o outro, orar pelo outro. Veja, preces para outrem, não é para nós somente, mas nós somos os beneficiados, porque o inimigo, ele tem uma oratória, vamos dizer, uma fala muito negativa quanto a nós. Quando ele comenta de nós, quando ele fala de nós, cai sobre nós. Você já viu que às vezes você está certo distante, te dá uma certa melancolia, um mal-estar, alguma coisa? São eflúvios negativos que você deixa de desencarnados para encarnados, ou de encarnados para encarnados, ou até de você em direção a alguma pessoa, e isso volta negativamente para você. Essa comunicação entre nós e o nosso próximo, ela é contínua, ela é intensa. Nós não estamos blindados quanto às energias que estão à nossa volta. Agora, a oração blinda, a oração te guarda, a oração te protege. Sempre mentalize, seu filho vai sair, o anjo direita, a esquerda, a frente e as costas. Durante a aula, no recreio, lembre dele. O esposo vai andar, tem uma praia, já falei para vocês lá, tem uma passagem das obras de André Luiz, nós estamos na Fundação Espírita André Luiz, que é lindo, a esposa lavando assim a louça, de repente ela pensa nele e envolve ele em uma luz de amor, de gratidão pelas conversas, e põe um anjo ao lado dele, chama, começa a fazer uma prece que ela não sabe por quê. Ele era um homem de porte, bonito, sabe, trabalhador, estava no ponto do ônibus, e aí uma mulher ia passando, e bonita, e, sabe, em busca, enfim, olhou para ele. Ele até olhou, mas de repente ele sentiu uma coisa, lembrou da esposa, lembrou das conversas antes, sabe, tirou o olhar, baixou a cabeça, entrou no ônibus e se foi. Vejam, o poder de oração de uma esposa, de uma companheira em torno do esposo. Imagine isso no seu filho, as tentações que chegam, aquela criança, aquele jovem que já está muitas vezes em dores mais profundas, que vai oferecer a ele algo que não é bom, ou chamar para fazer algo. Coloque, sentiu aquela coisa no peito. Quanto ao filho, coloque um anjo à direita, à esquerda, ore por quem está convidando também. Ore por aquele ser, envolva aquele relacionamento, que seja quem seja que minha filha, meu filho esteja, que nesse momento os anjos guardem a direita e a esquerda, tanto da pessoa que está lá com ele, né, ele e a pessoa que está relacionando-se com ele, ou aquele que olha para ele com má intenção. Afasta, Senhor, todo o mal dele. Essa é a prece que nós vamos fazer, então. Nesse momento é a 48, com o prefácio Ação de Graças, concedida aos inimigos, porque essa prece vai cair sobre o inimigo como uma ação de graças. É o item 48. Não desejar o mal a seu inimigo é ser apenas e tão somente meio caridoso. Olha, como é forte a palavra de nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, professor Allan Kardec.
A verdadeira caridade, prontos para ouvir? Quer que lhes desejemos o bem e que nos sintamos felizes pelo bem que se lhes tenha sido concedido. Capítulo 12, item 7 e 8, o capítulo do amar os vossos inimigos. Pensem, não é só, tá vendo? Não desejar o mal, amados. Você viu? A verdadeira caridade quer que lhes desejemos o bem. Então põe agora na sua frente aquela pessoa que lhe quer o mal, que te corta os caminhos, e veja ela feliz. Ela é sozinha, você sabe que ela sonha se casar, unir-se a alguém. Veja ela encontrando o amor. Senhor, que ela seja feliz, faça seu lar. É um dom intelectual, ai, que ela consiga desenvolver sua tese ou escrever seu isso. Ou será que ela quer um uniforme mais bonito? Ou será que, sabe, enfim, presenteie ela com a sua prece. Não, ela é inimiga, ela sente mal-estar com você. Não é ir lá levar docinho, não. É prece, é a oração, é o maior alimento que nós podemos dar ao inimigo. Porque senão ele se sente ofendido, como acabamos de ler na prece de cima. A gente o humilha, sendo superior, mostrando superioridade cristã. Isso não cabe, não é? Não, é orar em pensamento, olha o que ele diz aqui. Agora vamos, então, à prece final, que é a 49. Meu Deus, em vossa justiça entendestes encher de júbilo o coração de... Quer dizer, você viu aquela pessoa que sempre te maltratou, sempre te fez mal, aquele familiar que sempre te pisou, tirar a loteria federal, ganhar milhões, ou se não for loteria, um bilhetinho menor, mas... Ou então achou um dinheiro na calçada, não tinha endereço, nem para quem devolver, né? Agradeço-vos por ele, apesar do mal que ele me fez, ou que procurou me fazer. Olha que lindo. Se ele tirasse disso proveito para me humilhar, eu o aceitaria como uma prova para a minha caridade. Geralmente na família, quando a pessoa se dá bem, ou o filho, né? Bem casa com uma pessoa assim, aí o seu filho não casou com uma pessoa, sabe? Uma competição em torno do ter, que destrói os afetos. Então, ore por esta pessoa. Bons espíritos que me protegei, não permitais que eu sinta algum aborrecimento do bem que lhe ocorreu. Desviai de mim a inveja e o ciúme que me rebaixam perante o vosso olhar, meu Deus. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva-me. Ai, Senhor, dói em mim. Claro que eu comparo, ainda sou pequeno, mas ele mereceu de alguma forma e eu ainda não. Sabe, amados, não é olhar para ele que mereceu e dizer, eu não mereci, né? Sou horrível. Não. É saber que Deus não é injusto, o Senhor não é injusto. Então, se ele mereceu de alguma forma, e Deus lhe deu, sabe, não é sorte grande. A própria sorte significa a presença de Deus que lhe deu a sorte. A riqueza é um teste. As graças que recebemos é um teste. A beleza, a riqueza, os títulos são perigosíssimos, porque insulam a vaidade e o orgulho desmedidos. A humilhação se encontra no mal e não no bem, e somos conscientes de que cedo ou tarde a justiça divina será feita a cada um segundo suas obras. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação se encontra no mal e não no bem. E somos conscientes de que cedo ou tarde, estou repetindo para a gente guardar, a justiça divina será feita a cada um segundo suas obras. Suplico-vos, pois, bem-aventurados moradores do céu, adotai-me como filha. A gente na edição, nós pusemos essa frase de Teresa do Menino Jesus. Olha que lindo. Suplico-vos, pois, bem-aventurados moradores do céu. Suplico-vos, pois, bem-aventurados moradores do céu, do mundo maior. Adotai-me como filha. Pensa que lindo. Pedindo para que o céu a adote como filhinho deles. Então, nesse momento que você se sente humilhado, perdido, não mereci,
Ai, me adota como filho e me ensina a sofrer com resignação. Não é abatimento moral, não, é ressignificação. Ressignifica, muda o contexto do texto. De alguma forma ele mereceu. Por mais que eu não veja qualidades, Deus viu, então eu estou errado. Eu estou errada. Estou equivocada. Então é importante saber que quando condenamos algo da vida para o outro, estamos condenando Deus que lhe deu. É um fato, eu me separo de Deus, por isso que é tão grave. Por isso que perdoai para ser perdoado. Porque não é o outro que eu estou fazendo mal. Eu estou me separando de Deus, que é puro amor, e eu só posso estar em Deus quando o amo. Desejar o mal do outro, entristecer-se pelo bem que Deus deu ao outro. Eu estou julgando que Deus foi injusto. Eu estou dizendo, Senhor, o Senhor errou. O Senhor não viu que ele é mau? Não viu que ele é ruim? Ah, mas todo mal que nos acontece, seja no trabalho, em casa, no lar, no casamento, na união, na doutrina espírita, no centro espírita, tudo é retorno. Estamos dentro da lei de retorno. Voltem ao bem-aventurado, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. E então nós poderemos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, pedir aos moradores do céu que nos adotem e não nos deixe um minuto, nos levem em seu braço como criancinhas, ensinando-nos a sorrir sempre. Sabe, criança? Que outra criança bate e ela chora ali, daqui a pouco está brincando? Essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo. E assim, com as nossas mãos unidas, no nosso olhar para o céu, os moradores do céu, como diz Teresa do Menino Jesus, nós vamos encerrando. Preces para outrem. As preces 45, 6. A prece 47 que lemos, né? Perdão. Pelos nossos inimigos, pelos que nos querem mal. A 46, 47. Ação de graça pelo bem concedido aos inimigos. 48 e 49. No próximo encontro, faremos a prece 50. E, aliás, longa prece e meditação. Até o próximo encontro, Feal. Querido ouvinte, querido irmão, querido amigo de caminho. Vamos seguindo. Há tempo para tudo, tempo para a nossa mudança, Deus nos dá sempre. Até o próximo encontro. Gratidão, agradeçamos esse momento de revisão de todos os nossos sentimentos. Boa tarde. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.